Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, gravando na nova locação, antiga locação, na Arrombadolândia, onde você vai ter muitos ônibus passando por aqui, talvez propagandas de político, né, que vai ter que cortar, e hoje eu recomendo Netflix, a série Quem Vai Comprar a Minha Casa, ou em inglês Buy My House, né? Que é o título original. Tem uma temporada, saiu agora, lançamento da Netflix. Ele tem 6 episódios, geralmente eles têm 35 minutos, assim, mas que negócio legal. É uma série tipicamente americana, tá? O americano tem que entender que depois daquela crise que teve da bolha da bolsa, a bolha imobiliária, né, que até fala no documentário do Michael Moore, o do Amor ao Capitalismo, o Capitalismo, uma História de Amor, que até preciso fazer um vídeo aqui sobre ele, que é muito interessante, até para entender esse contexto americano. Os americanos, eles têm uma fissura com imóveis, né, e lá é muito comum eles fazerem o quê? Comprarem casas, reformarem casas e revenderem essas casas, né? E aí você ganhar em cima disso. Então o mercado lá é muito aquecido, tanto o de reforma, por isso que a gente tem tantos seriados sobre reformas, por isso que a gente tem tantos seriados sobre casas. Se você olhar, você procurar no catálogo da Netflix, da Globoplay, você vai achar um monte de coisa. Da Globoplay nem tanto, mas do Discovery, por exemplo, no TLC, você vai ter um monte de coisa nesse sentido. E esse seriado, como é que é? Eles pegaram 4 grandes investidores, né? 2 lá que são, assim, empresas gigantes, né? Tem um tiozinho lá que a gente tava rachando o bico, ele tá sempre rindo, ele tá sempre feliz, ele tá sempre, se tiver 1% da alegria que aquele velho tem, aquela energia lá, você vai ficar muito bem pro resto da sua vida, assim, né? E aí o que acontece? Eles tem uma empresária que ela lucra coisa de 2 bilhões e meio, por exemplo, ela representa ela é mais da área de Nova York e da Flórida, né, que ela é um eixo que ela trabalha mais. Tem uma outra empresária que é do R&B, né, que ela trabalha mais com investimento para aluguel, que é uma outra tendência que está chegando agora aqui no Brasil, de uns 5, 6 anos, mas que lá é muito forte, né, que são pessoas que têm imóveis para alugar por temporada, né. Vai ter um lance interessante, que é uma moça que ela vai fazer o negócio, por exemplo, e ela é da região da Georgia, onde estão fazendo, não sei se você, quando você assistir as séries, e isso começou, essa empresa ela surgiu com o Walking Dead, por exemplo, quando no final te aparece um pêssego e Georgia, né, que é uma produtora, e essa produtora faz os filmes, ela produz os seus filmes na região da Georgia, e ela mora perto das locações de onde é essa produtora. Então ela tá falando assim que ela faz muita grana por ano alugando 3 partes da casa dela, né? Então ela ganha muito com aluguel, então ela passa a ser um negócio desejado. E aí tem um jogador de futebol americano, o cara do Atlanta Falcons, que também investe em imóveis. E aí o que acontece? Então ficam os 4 sentados e eles vão negociar com as pessoas. Então aparecem pessoas querendo vender a casa, vender um negócio, procurando sociedade. E aí, cada lugar da hora, assim. É muito louco, assim, que os caras pegaram muita coisa de alto nível. Então, propriedades de 700 mil dólares, 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, assim. Tem um ou outro. A gente tava brincando aqui, né? A gente que passou pela reforma, que estamos passando ainda, ajeitando a casa ainda. Você imaginar, né, a galera, a grana que foi investida e tudo mais, assim. E é interessante porque é um primeiro momento você acha que eles vão competir entre eles para quem vai fazer o melhor negócio.
E na verdade, uma coisa que foi muito legal na dinâmica do programa foi o lance deles tentarem fazer negócio mesmo de verdade, fazer o melhor negócio. E ali entra uma coisa que assim, muita gente que foi vender não entende isso. Eles estavam fazendo negócio sem a comissão do vendedor. Por quê? Lá nos Estados Unidos não é hábito o proprietário negociar com o comprador. Você tem muito o real estate, que é o real estate agent, né, que é o agente de imóveis, que a gente vê, o que eu falei aqui no Santa Clarita Diet. Então, você não tem o intermediário, que é uma coisa que é normal lá nos Estados Unidos. Existem uma série de regras de locação, então você vê que é uma galera que manja, assim, você percebe que o pessoal que está investindo ali manja muito, não é à toa que eles estão nas condições que eles estão. E aí você vai ter uma série de histórias interessantes. Você tem, por exemplo, e eles vão misturar a história da pessoa que está vendendo, né? Tem vários negócios que vão acontecer normalmente, sempre tem uma história. O porquê que a família fez, o porquê que a família está vendendo aquele imóvel. Por exemplo, esse da Georgia, você quando olha ali, a pessoa, você fala, pô, por que a pessoa vai vender se ela está conseguindo tirar tipo $25 mil quase por mês de aluguel, né? Que é uma renda muito boa para os Estados Unidos. E aí a moça fala, não, é que eu vou morar com meus pais não quiseram vir para cá, então nós vamos e tudo mais. E ao mesmo tempo, você tem o lance do interesse da pessoa e como cada um vê aquele produto que está ali, aquele objeto, aquela casa. Então, até na hora que a gente foi fazer a escolha do poema aqui, que a Laís me ajudou, a gente procurou um poema que tinha sobre o ponto de vista. Por quê? A pessoa que está vendendo a casa, ela está pensando no dinheiro que ela investiu, e é muito legal, quando aparece a pessoa entra, então você tem um clipe da casa, você vai ver a casa, você vai entender qual é que é. Lá nos Estados Unidos tem muito aquele negócio do stage, né, que é você preparar um ambiente para poder ver, né, para receber a pessoa da casa. Agora tá rolando um som aqui, agora você tem trilha sonora aqui no bagulho, hein? Arrombamento com trilha sonora. Então o que acontece? E conforme vai passando, o olhar clínico daquelas pessoas que estão negociando, então percebendo, e cada um tem um jeito de negociar, mas é interessante que eu acabei ficando com uma boa imagem dos quatro. É óbvio que são tubarões ali querendo pegar, e cada um tem uma linha de negociar. Por exemplo, o jogador de futebol americano, o primeiro time dele foi do Detroit. E Detroit foi uma cidade que passou por uma crise imobiliária, né? Detroit foi uma cidade que praticamente ela faliu. Então o cara vai vender uma casa que ele comprou por $6 mil. Então aparece o investimento da pessoa, quanto que ela pagou no imóvel, o ano que ela pagou, e aqui o valor de venda do mercado. E aí a pessoa pedindo o valor. Então tem uma galera assim que viaja, tipo, pede muita grana. E é interessante você ver um número de possibilidades e de histórias que aparecem lá. Então, gente que tá precisando do dinheiro, gente que a família aumentou, gente que a família diminuiu, são histórias muito interessantes. Então ele junta dois elementos que são muito gostosos de assistir. É uma edição rápida, cada negócio leva de 5 a 7 minutos no máximo, assim, a edição do programa é bem dinâmica e é muito gostoso. A gente assistiu numa sentada, assim, nós tivemos 6 episódios, 35 minutos cada um, foi muito legal, assim, e você vai começar a se envolver com os compradores, né? Tem um cara lá que ele representa uma empresa que foi ele que fundou, que eu já falei, e esse cara, ele é uma figura. Tem, por exemplo, uma galera que vai vender uma casa feita de tijolo de barro,
nos Estados Unidos. Isso é uma coisa incomum. E esse cara, ele fica alucinado. Por quê? Porque ele não quer comprar casa, ele quer investir no negócio. Então, não só rolam as vendas de casas, né? Mas ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que eles... Por exemplo, tem uma mulher lá que ela restaura a casa e vende. Ela compra a casa, arruma e vende. Ela tá vendendo uma casa em... Acho que eu não lembro se era em New Orleans ou na Flórida. Que assim, não era negócio para eles. Não valia a pena. Só que a mulher é tão boa no que ela faz que eles resolvem criar uma empresa com ela. Ou seja, ela vai fazer isso e dividir o lucro com eles tendo um investimento. Eles investem $400 mil. Então esse programa ele tem um pouco do Shark Tank, só que do ramo imobiliário, assim. Muito legal, vale a pena assistir, eu recomendo. O poema de hoje, ele vai pegar justamente essa ideia, que é entre o ponto e a vista. Por quê? Se tem uma galera lá, tipo, tem um cara que ele renova umas casas num lago lá, que assim, meu, muito legal. Só que o cara chega totalmente vendedor, com os dados, e aí a moça olha para ele e fala assim, ó, eu tô te achando mais vendedor do que... E eu fiquei meio desconfiada nesse seu perfil, assim, ela fala, você não me convenceu. Né? Tem uma outra mulher que ela chega com as planilhas, tá? Eles não conseguem vender, porque nem sempre vai fechar o negócio, tá? É muito legal, e você fica naquele suspense, você fala, vamos ver por quanto vai vender, o que negócio vai fechar. E o programa vai te surpreendendo, porque vai ter sociedade que vai ser feita, vai ter... Tem umas propostas bem incomuns, assim. E aí, acho que o grande ponto do programa é o que eu vejo e o que você vê. Então o que o vendedor vê Então ele quando ele vai colocar um valor, por exemplo, ele coloca um valor de mercado, tipo, do máximo da casa. A casa quer vender a casa por $850 mil, que é o preço de mercado. Só que o cara que está comprando, ele tem que comprar com uma margem de lucro. Porque se ela vale $850 mil, você vai vender por quanto? Por $850 mil? Então não vai dar certo. E outra coisa que eles falam bastante é a comissão do vendedor, que não tem. Então, às vezes, quem está indo lá não tem essa ideia. E é interessante você ver como as pessoas têm pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, porque de acordo com o seu próprio interesse. E por isso alguns negócios não são fechados. Então, o poema é entre o ponto e a vista. Nas múltiplas formas possíveis de analisar algo, a grande questão posta se encontra em entender que um ponto isolado pode ser visto em 360 ângulos totalmente diferentes, sem deixar de ser o que é na sua essência, que é a ideia do programa. O que a pessoa está pedindo na casa, do ponto de vista dela, está certo, só que o comprador, do ponto de vista dele, ela tem que valer menos, porque ele tem que lucrar para poder comprar outras casas. Então é muito complexo esse equilíbrio aí que o programa propõe, e é esse o grande barato dele. Você vê, porque quando que você vai fechar o negócio? Quando você traz dois ângulos que meio que se aproximam e consegue chegar num consenso, num senso comum. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Se você já assistiu a série, diz aí se eu esqueci de falar alguma coisa. Se você gostou do vídeo, comenta, fala se você gosta desse tipo de série, assim, de coisa de compra, de venda e tudo mais. E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.